nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda a Deus. Aleluias, aleluias. A paz, queridos. Bom dia a todos. É uma alegria, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Não repara a minha voz, mas Deus até aqui tem sustentado, tem sido bênção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos nesse lugar, para a glória do nome do Senhor, nós temos homens e mulheres de Deus. E homens e mulheres que o Senhor colocou no nosso meio, para que possam fazer e conduzir a mesma obra que tem sido conduzida desde o início. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que quando eu tenho que me ausentar diante do Senhor para fazer a obra do Senhor, eu quero que você saiba que as sementes são levadas e a colheita é nossa. É impossível de nós não colhermos aquilo que tem sido levado, porque você não faz ideia, não tem ideia do que Deus está fazendo. E eu poderia passar esse culto inteiro te contando alguns testemunhos, mas eu quero trazer algo que o Senhor falou, e falou forte ao meu coração. Sabe, algumas pessoas elas têm dificuldade, né, às vezes de entender, porque, por exemplo, vim ao púlpito da forma como eu estou, às vezes com a voz do jeito que eu estou, cansado, é claro, e eu já fui viajar ruim, eu não estava bem quando eu fui, e quando eu cheguei ali em Maringá, o que você precisa entender é que quando você sai para fazer a obra de Deus, você chega num lugar diferente, você enfrenta principados e potestades, são os dominadores daquele lugar, e quando você vai na direção do Espírito, obviamente que o inimigo se levanta. Obviamente ele tenta paralisar, porque ele sabe que o que está sendo feito, nós temos uma percepção muito pequena, mas o que nós temos visto já é sobrenatural. Então o inimigo se levanta para tentar impedir aquilo que Deus está fazendo. Só que a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos estar nos lugares onde o Senhor deseja que nós estejamos. Eu poderia muito bem, nós temos o pastor Márcio, o pastor Lucas, o Vande, nós temos pessoas aqui capacitadíssimas, cheias da unção de Deus, fora os outros, né, que eles continuam ainda em férias ministeriais e espirituais. Nós estamos aguardando terminar o período de férias, o ano sabático. Tem uns que dura 16 anos o ano sabático deles, mas a gente está aqui firme e forte esperando acabar o ano sabático de cada um deles. Mas o que eu quero que você entenda, tem condições totais de assumir e de pregar. Mas deixa eu falar um negócio para você. Eu não tenho o que falar? Tenho. Eu não tenho que viver esse dia? Tenho. Então por que se eu tenho que viver, eu não posso estar no lugar onde Deus quer que eu esteja? Se eu tenho que falar com alguém, por que eu não posso subir no púlpito e fazer o que Deus me chamou? Se eu tenho que sobreviver esse dia, a minha vida foi entregue nas mãos do Senhor e eu vou sobreviver diante do Senhor, para que a gente possa entender onde Deus quer chegar. Nós temos que viver o propósito do Senhor nas nossas vidas, e nós temos que entender que você ser sal da terra e luz do mundo traz sobre nós uma responsabilidade que não é só nossa, está dividida na obra e no reino, porque é óbvio que se você pegar qualquer tipo de alimento e você comer sem sal, não tem gosto de nada. A palavra de Deus diz, né, lá no livro de Mateus 5, diz que se for insípido, o sal não serve para nada, para jogar fora. Mas deixa eu dizer algo para você. Se você pegar o sal e não puser num alimento, ele não serve para nada. Se você pegar sal e comer, dificilmente alguém consegue. Por quê? Porque ele incomoda. Porque além de mexer com todo o seu físico, ele vai mexer inclusive com a tua pressão e todo o equilíbrio corporal que você tem. O sal fora da palavra, fora do alimento,
ele não serve para absolutamente nada. Existem muitas pessoas que acham que são o sal da terra porque elas têm que incomodar os outros. Tem muita gente por aí que acha que tem um chamado e uma vocação de ser sal da terra para perturbar a obra que Deus está fazendo. Muitas vezes nós precisamos entender que para que eu diminua e o Senhor cresça, vai envolver áreas das nossas vidas e principalmente a nós mesmos, como seres humanos, onde nós vamos morrer todos os dias para que a glória de Deus se revele e se manifeste. Você precisa entender que a palavra de Deus é real e verdadeira. E quando ela diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, e na minha fraqueza é que eu sou forte, é porque na minha fraqueza que eu sou forte. Nós nunca vamos viver uma verdade invertida, apesar do mundo e apesar de todas as coisas. A palavra de Deus diz que o mundo, ele não suporta um sal que é insípido. Não são os crentes, é o mundo. E que se o sal for insípido, não serve para nada, a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. O que nós precisamos entender é que há uma expectativa no coração do Pai. E essa expectativa na minha vida e na sua vida é que nós possamos entender que o sal, que é o equilíbrio, o que faz a diferença, quando ele é colocado no alimento, e o alimento é a palavra de Deus, porque ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando nós entendemos isso, nós entendemos verdadeiramente qual é o posicionamento que Deus espera de nós. Você precisa chegar nos lugares, seja na sua casa. Eu sei, você pode dizer para mim: nossa pastor, mas sabe como é? Não tem lugar onde o profeta não tenha galardão, a não ser na sua própria pátria. Eu sei o que você está dizendo, eu sei o que é viver isso. Ninguém vive diferente daquilo que Jesus viveu. Ninguém vai ser maior e melhor. O que nós precisamos entender é que nós temos um modelo, nós temos um padrão a ser seguido. E o nosso modelo é Jesus Cristo, o nosso padrão é Ele. A palavra de Deus diz que Ele abre mão da sua própria glória para que nós pudéssemos sentir Ele perto, para que Ele pudesse andar conosco todos os dias e você pudesse saber que Ele era acessível, que Ele estava disposto a ter relacionamento com os homens, comer junto, muitos momentos viajar, dormir, acordar, sustentá-los em sonhos, em devaneios, até mesmo em loucuras que eles desejavam viver só para ter a testificação de que Deus era real e verdadeiro. Mas Cristo, em nenhum momento ele se fez de rogado. Cristo, em nenhum momento ele virou as costas, deixou de viver ou de fazer aquilo que ele havia proposto nos céus, quando ele veio para a terra, para que o homem sentisse, sabe o quê? Que o homem era alguma coisa. Mas a palavra diz: se eu não puser o sal, e esse sal não tiver misturado o alimento, e trouxer um equilíbrio para as pessoas nunca vão entender onde nós vamos chegar. Porque não adianta nós querermos vender uma imagem somente de igreja, somente de um corpo, ou somente de uma comunidade que se reúne debaixo de uma placa ou debaixo de um teto, para que essa placa e esse teto seja exaltado. Eu posso garantir para você com todas as forças que eu tenho, Deus não vem na glória de seus anjos, na forma de Cristo, para buscar uma placa denominacional, para buscar um prédio, para buscar as cadeiras. É lindo, maravilhoso você investir todo o dinheiro que foi investido, mas também é interessante você imaginar que quando Deus vier, o que a gente espera é que esse lugar fique vazio. Simples assim, vazio. Que quem ficar, fique com as caixas. Quem sobrar, sobre com as cadeiras. Quem fica aqui, sobre o púlpito, o altar e todas as coisas. Sabe por quê? Porque a nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. E quando nós nos prendemos, ou nós muitas vezes nos amarramos às coisas naturais, a gente tem dificuldade de viver. E quando essa palavra diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, o Senhor mostra para nós bem claro que o alimento precisa vir do alto, e eu e você somos usados por Deus para alimentar pessoas, e não é por aquilo que você é por aquilo que Ele é. Eu posso dizer uma coisa para você com todas as forças, e eu tenho um cara aqui dentro da igreja que esse é mestre naquilo que eu vou falar.
Se você pegar um prato e fizer com todo o amor, com todo o carinho, e você fizer com toda a sua capacidade de ingrediente, as pessoas, elas vão sair do lugar que elas comeram dizendo, pode até dizer que o chefe é muito bom, mas ninguém vai dizer, a não ser uma única frase, meu, estava uma delícia. Meu, que prato foi esse? Que gosto foi esse? Que sabor foi esse? Você pode até lembrar de quem fez, mas ninguém esquece do que estava lá dentro. Quando você dá de comer para as pessoas algo que muda a história delas, a pessoa pode até lembrar de você, mas ela nunca vai esquecer daquilo que ela comeu. Quando você entende qual o propósito de Deus, de ser sal e de você fazer a diferença, deixa eu falar, não é você ser um peso na vida das pessoas, não é você dizer que você é dono ou dona da verdade, pelo contrário. Infelizmente eu conheço algumas pessoas que acreditam ser os donos da verdade, mas infelizmente as pessoas têm escorrido pelo vão dos dedos, sabe por quê? Porque a pessoa não quer comer o que você é, a pessoa quer comer o que Cristo dá. E quando Cristo entrega, e você se coloca como um canal e um instrumento, você vive coisas sobrenaturais. E a mesma palavra, no mesmo texto, ele diz que nós, além de sermos o sal da terra, o ponto de equilíbrio, nós precisamos ser a referência. Porque quando ele diz, eu sou a luz do mundo, e o próprio Cristo disse isso, e não disse só dele mesmo, mas de nós, é maravilhoso isso, porque você vê Cristo dizer, eu sou a luz do mundo, mas ele também diz, vós sois a luz. E sabe o que ele diz nesse texto? Eu vou ler, só para você não achar que eu estou inventando. Vai lá, Mateus 5, verso 13. Glória a Deus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há que se salgar? Com que há de se salgar? Ou seja, se nós não formos, quem é que vai fazer a diferença na terra? Quem que vai chegar para as pessoas e dizer não é assim? Ou vai dizer é desse jeito? Quem é que vai ouvir? E aí ele continua dizendo, para nada mais presta, se não for para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vai no 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não adianta. O que a palavra de Deus diz a respeito de cidade edificada é a respeito daquilo que Deus está fazendo. Você não pode pegar uma construção pronta e você querer jogá-la debaixo ou dentro de um buraco, não tem como. Ela já cresceu demais, ela já foi edificada, ela já está subindo, ela já está se alargando, não há mais. A própria palavra de Deus diz que os montes de Jerusalém, eles estão à roda da própria Jerusalém, que aqueles montes, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas deixa eu falar um negócio, os montes são os montes, mas a cidade edificada, a palavra de Deus diz que a nova Jerusalém, aquela que desce do céu, essa ninguém vai poder revogar. Por quê? Porque já é uma cidade edificada. E ela foi edificada e tem sido edificada por Cristo todos os dias. Quando em João 14 ele diz, eu estou indo, porque na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu estou indo para preparar lugar para vocês. Se não fosse assim eu teria dito, mas não vos preocupeis, que eu voltarei e virei, e quando eu vier eu venho buscar vocês. Por quê? Porque há uma cidade edificada. Ninguém vai poder apagar o que você é, ninguém vai poder colocar sobre a sua cabeça aquilo que você já é, mas aquilo que Deus tem para a sua vida já está edificado no seu coração, através do seu coração, através da sua fé. Olha o que ele continua dizendo, vai no 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Deixa eu falar um negócio para você, o velador tem um lugar próprio, e o velador é no centro. Sabe por quê? Porque ele precisa iluminar todo o ambiente. Não adianta você pegar aquilo que há em você, e você tentar viver aquilo que Deus não tem para você. Porque quando você pega aquilo que Deus já colocou na sua vida e tenta viver, ou deixar de viver o que Ele te chamou para viver, é como se você pegasse o velador, onde você pegasse a candeia, que ela está no centro, e você vai colocando cada vez mais para o canto. Você pode dizer, eu vou iluminar bem esse canto, mas o resto tudo vai ficar sem luz. Sabe por quê?
São cristãos que estão no lugar errado, fazendo a coisa errada, na hora errada. E sabe por que os cristãos fazem isso? Porque alguém diz para eles que é lindo eles estarem ali. É bonito eles permanecerem ali naquele lugar. Sabe por quê? Porque existem pessoas que precisam de aplauso e precisam de aprovação. O que eu quero que você entenda é que nós não nos movemos por aplauso e aprovação. A única aprovação que nós temos que ter é do Senhor. E sabe por que nós temos que ter a aprovação do Senhor? Porque é Ele que começou essa obra. E assim como na dificuldade que eu tive ali onde eu estava em Maringá para pregar, eram 7:50 da manhã, depois de passar a noite inteira em claro, sem conseguir nem orar, porque eu só tossia. Eu falei para o Senhor, eu vim, eu vou. É simples assim. Se o Senhor me trouxe, o Senhor vai me sustentar. Eu vou te pedir, dá 1 hora, sem que eu tussa, sem que eu faça nada. Não foi 1 hora, gente, foi o dia inteiro. Sabe por quê? Porque ou você se coloca na presença do Rei, ou você diz que Ele não tem poder na sua vida. Não adianta você subir no púlpito, não adianta você chegar para alguém e dizer, eu conheço Deus, Ele é real, seu nome é Emanuel. Mas onde Ele está? Não sei, nesse momento Ele não está aqui. Não, eu conheço um Deus, Ele é real, seu nome é Emanuel e Ele está aqui. Sabe por que Ele está aqui? Porque eu ouvi a voz dEle, Ele falou comigo. Mas por que está desse jeito? Não importa porque eu estou. O diabo pode fazer o que ele quiser, mas se Deus colocou, está estabelecido. Se Deus enviou, está enviado. Se Deus mandou, está mandado. Nós não vamos voltar atrás. Nós vamos continuar avançando na direção daquilo que Deus tem. E tem que ser isso na sua casa, tem que ser isso na sua vida, tem que ser isso na sua família. Sabe qual é o grande problema? A gente tem medo. Só que se a gente precisar levantar para trabalhar, a gente vai ruim. Se a gente precisar levantar e fazer as coisas que a gente gosta, a gente vai doente. E por que eu não posso ir doente? Porque você não está bem. Não importa, não sou eu que tenho que estar bem, é o Deus que eu sirvo. E esse nunca está mal, esse sempre está bem. Todos os dias da minha vida, antes de eu ser gerado e infinitamente depois de eu ser recolhido, Ele continua, porque Ele era, é e será eternamente. Mas o que a gente precisa é se dispor. Você tem que se colocar na posição que Deus quer. Você quer ficar num canto? Fica. Agora quer ir para o meio? Você prepara. Porque quanto mais você for usado para iluminar, mais talvez o diabo vai querer se levantar contra a sua vida. Mas sabe o que alegra o coração? É você ver Deus, pela sua infinita misericórdia, te sustentar. Sabe, queridos, eu voltei, e aí quando eu cheguei, os jovens tinham o encontro deles na quadra, e eu falei, eu não posso julgar Deus, eu vou eu não vou levar nada, porque eu sei que se eu levar, eu me conheço, então eu não vou levar nada. Eu não levei nada, e joguei do mesmo jeito. É uma maravilha. Falei para Deus, não adiantou nada, que ótimo, e consegui brincar com eles e jogar. Só parei porque me tiraram da quadra, a minha esposa e meu irmão. Tomei 2 broncas. Saia. Eu falei, meu Deus, não precisa testificar 3 vezes, estou indo embora. Mas Deus é fiel. Se você não se dispuser a viver, você nunca vai experimentar algumas coisas na sua vida. Sabe o que é que você tem que fazer na sua casa? Você tem que viver essa palavra. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo para onde Ele veio e o que Ele veio fazer. Quando você olha para Ele, você tem um referencial, só que Ele te iguala. E olha o que Ele diz para testificar o que eu estou falando. Aí no livro de João, capítulo 8, verso 12. João 8, 12. Olha o que Ele diz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, como é que você pode ficar cego ou viver em trevas se você está perseguindo a luz da vida? Como nós podemos viver cegos se nós estamos andando na direção da luz? O cego não enxerga. Se nós estamos enxergando, estamos andando na direção daquilo que Cristo tem para as nossas vidas, a gente precisa entender que Ele vai nos alinhar. A palavra de Deus diz que a gente vai crescendo a cada dia, e nós vamos fazer isso até atingirmos a estatura de varão perfeito.
até que a nossa vida brilhe plenamente como o sol do meio-dia. Sabe o que significa sol do meio-dia? No meio, é o luzeiro que foi colocado por Deus na terra, para que nós possamos ouvir a sua voz e saber a nossa posição. E a cada dia que passa, você vai sendo colocado, eu vou sendo colocado nesse meio, que é para nós estarmos alinhados com Cristo, para a gente viver aquilo que Deus tem, para você viver na sua casa aquilo que Deus tem. Qual é o sonho que você tenta viver e não consegue? O que eu mais atendo de pessoas são dizendo planos e sonhos que ainda não conseguiram realizar. Mas sabe o que é mais interessante? Deus está sendo tirado de tudo isso. Sabe o que significa ser tirado de tudo isso? Ele está sendo deixado de lado. E sabe por que ele deixar de lado? Porque a gente tem medo do não. A gente tem medo dele dizer não na nossa cara. E eu vou dizer para você, Deus vai falar não com a maior facilidade do mundo. Porque ele nunca pediu favor para ninguém. Quando ele fez, não tinha ninguém para ajudá-lo. E ele diz no próprio livro do profeta, ele fala assim: a quem tomei eu conselho, para que tenha que pagar. Quando eu entendo onde Deus quer chegar, eu preciso entender que um propósito Deus tem na minha vida. Ele vai me colocar na posição certa. E aonde é a posição certa? No centro da vontade do Senhor. Porque é ali que a candeia precisa estar. É ali que eu me torno o sal dessa terra. Junto com a palavra, com o alimento que vem do céu, nós conseguimos mostrar para as pessoas a diferença de crer e não crer. A diferença de viver o evangelho e não viver. O que nós precisamos guardar nos nossos corações essa manhã é se Deus verdadeiramente pode usar as nossas vidas dessa forma. O que nós temos vivido aqui, o que nós temos experimentado, você não faz ideia da quantidade de pessoas que têm frequentado os nossos cultos pelas transmissões, que têm sido alimentados, famílias pelas transmissões. Nós ficamos impactados. Eu falei para Deus: Senhor, a responsabilidade é infinitamente maior. E isso porque nós somos ainda uma igreja que ainda não consegue acreditar naquilo que Deus está fazendo. A gente vê Deus encher esse lugar, abarrotar, Deus multiplicar, alargar a estaca da tenda, mas a gente compartilha muito pouco. A gente compartilha um monte de porcaria na internet, mas a gente não consegue mandar o vídeo do culto. A gente não consegue dizer para a pessoa: segue ali, ó, tem um canal do YouTube, segue ali, assiste, marca lá no sininho, coloca lá inscrito. Sabe para quê? Porque isso é alimento, isso é fonte de vida, isso é cura, libertação, salvação, transformação e restituição. O que nós precisamos entender é que está em nós esse propósito. Muitas vezes nós nos alegramos com aquilo que nós fazemos naturalmente, porque tem coisas que são legais, tem coisas que são boas, mas como é que você vai ser um luzeiro se você não consegue compartilhar a verdade? Como é que eu vou ser o sal da terra se eu mesmo não consigo comer algo que tem sustento, que tem alimento? Eu mesmo não consigo me alimentar daquilo que me traz equilíbrio. O Senhor está falando muito claro com a igreja. Quando eu fui para Maringá, eu falei para o Senhor: o que o Senhor quer? Sabe o que o Senhor disse para mim? Eu quero que você seja o filho da jumenta. Eu falei: como? Ele falou: carrega a glória de Deus. Simples. Pai, mas aquele filho da jumenta carregou nos seus lombos aquilo que ninguém carregou. Ele levou a glória de Deus Pai, encarnado em Deus Filho, manifesto no Espírito, na entrada de Jerusalém, anunciando as boas novas que ninguém enxergava. As pessoas punham os ramos, mas ele dizia: ah, Jerusalém, Jerusalém, se soubestes vós a visitação desse dia, o que vocês fazem à cana verde, imagina a madura. Sabe por quê? Porque aquele que estava sentado em cima daquela jumenta, ele traria os frutos eternos, que naquele momento ele ainda estava verde, mas que na ressurreição começariam os primeiros frutos, como começou naquela cruz, quando ele levou junto consigo
aquele ladrão. O que nós precisamos ter nos nossos corações é que existe um propósito de Deus para que a gente rompa. Você quer ver a sua vida transformada? Para de dizer para Deus: você não me ama. Porque se Deus não te amasse, você não estava aqui. Você quer ver a sua vida restaurada? Você quer ver você ser um instrumento de Deus na sua casa? Para de dizer para Deus: eu não sou um instrumento. Porque tudo aquilo que você fala, você traz sobre a sua vida. O Senhor disse: se você crer e declarar sobre este monte, saia daqui e se precipite no mar, e você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele tem que fazer. Sabe o que é um monte? As suas lutas, as suas adversidades, os seus problemas, os seus medos, os seus receios. Só que quando nós entendemos isso na nossa vida, a nossa vida é transformada. Para você se tornar um luzeiro nas mãos do Pai, é necessário que você se deixe moldar. Alguém precisa carregar a sua candeia. Sabe quem carrega? Cristo. Sabe quem é que vai te colocar no centro? Cristo. Só que Ele está fazendo todos os dias, e todos os dias a gente diz: não, mas se o Senhor me amasse, o Senhor me dava a resposta. Qual é a resposta que você quer? Você acha que eu não falei para Deus: se o Senhor realmente quer me usar, me cura? Não desiste. Eu vou te usar do jeito que você está. Mas por quê? Porque eu sou Deus. É simples desse jeito, filho. É na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Eu vou te usar do jeito que você está. Se me pedir uma coisa, eu vou fazer. Tossir, você não vai. O resto deixa que eu faço. Poxa, Senhor, o Senhor podia me curar. Não. Eu saí de lá ruim, cheguei ruim e continuo do mesmo jeito. Aí eu falei para Deus: e aí? Ontem à noite, vou ou não vou? O silêncio dele foi estarrecedor. Eu falei: já entendi onde o Senhor quer chegar. Bora, vamos para a igreja, vamos pregar. Por quê? Porque Ele continua sendo Deus. Se você quer ser uma candeia, a sua vida tem que ser nas mãos do Pai. Se você realmente quer viver essa história, quando você parar de perguntar para Deus onde é que você está, Ele vai se revelar. Quando você parar de perguntar se o Senhor está aqui, por que não se manifesta, Ele vai se manifestar. Quando você parar de perguntar por que você não me responde, Ele vai te responder. Quando você parar de perguntar e duvidar, o Senhor vai mostrar quem Ele é. Porque sempre foi assim. Sempre. Nunca na minha vida eu vi Deus responder porque eu duvidei, mas porque eu permaneci. Nunca na minha vida eu vi Deus responder porque eu questionei. Não, foi porque eu permaneci. Nunca na minha vida eu vi Deus responder porque eu disse para Ele: se o Senhor é Deus de verdade, faz. Não, porque todas as vezes que eu fiz isso, eu vi Deus fazer o sobrenatural, do jeito dEle, da maneira dEle, na hora dEle. E muitas vezes eu fiquei olhando e dizendo: por que o Senhor vai dar uma volta tão grande? Foi assim como o Wanderson pregou na quarta-feira, na quinta, desculpa. Depois de atender um monte de gente, e eu fui para o quarto, como eu não dormi a noite inteira, eu fui ministrado, fui edificado, fui assistir o culto. Foi bênção. Eu louvo a Deus por poder sair e ver que tem homens e mulheres de Deus aqui e fazer. Sabe por quê? Porque está na hora, chegou a hora. O que nós temos visto de pessoas sentadas e pessoas acomodadas. Eu não estou dizendo de você que ainda não teve a experiência e a oportunidade de dizer para Jesus: eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. E é tão simples como eu estou te falando. Ah, mas eu preciso ter convicções. Ei, você vai ter convicção e falta de convicção até o dia que você morrer. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Sabe que a palavra é o alimento. Se não tiver sal nessa palavra, nesse alimento, ela é insípida, ela vai vazia. Sabe quem é que coloca o sal na palavra? Quem prega, quem fala, quem vive, quem experimenta. Está em nós a responsabilidade, está em nós o chamado. Como igreja de Cristo na terra, nós precisamos entender onde nós estamos. Qual é o nosso papel e o nosso propósito? Você não tem ideia de o que vê vidas sendo restauradas. Não, eu acho legal quando eu vejo a minha casa. E quando não é a sua casa, é fonte de alimento, é fonte de fé para você. Porque se Deus fez no vizinho, vai fazer na sua vida. Mas às vezes a gente olha e fala: o Senhor só fala com os outros. O Senhor não fala comigo. Sabe, no nosso próprio relacionamento, a gente viveu muitas vezes isso. A Alessandra sempre diz que
Eu era assim com Deus. E muitas vezes ela dizia, mas Deus não fala. Eu falava, Deus fala e grita de todas as formas. Até o dia que ela começou a ouvir a voz do Senhor. E aí é tão lindo porque você vê Deus falar coisas que até mesmo Ele te mostra e Ele testifica. Mas você vê Deus falar. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus ama você de uma forma incondicional. Deus não vai falar com você porque eu estou pedindo para Ele falar. Deus vai falar para você, com você, porque Ele te ama. E Deus não faz acepção de pessoas, só de corações. Sabe o que é fazer acepção de coração? Aquele que me busca de todo o seu coração, esse vai me encontrar. Toda a tua alma, todo o teu entendimento. Se você me amar, você vai entender o que significa ser amado por mim. O que eu quero que você entenda e saia daqui essa manhã com essa certeza no seu coração. Pastor, o que é que eu faço? Busque ao Senhor e diga para Ele, eu quero ser colocado no centro. Eu sei que talvez em alguns momentos vai incomodar, mas eu quero ser colocado no centro. Pai, mas eu ainda não tenho condições de estar no centro, porque tem coisas na minha vida que não estão perfeitas. Você vai querer ser usado por Deus quando as coisas na sua vida estiverem perfeitas? Deixa eu te dar uma notícia triste, nunca estarão, porque é impossível. A palavra de Deus diz que o que Deus tem é bom, perfeito e agradável. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou, é o que Ele é. Então, para você entender o que é perfeito, você tem que andar com Ele. Para você experimentar o que é agradável, tem que ser com Ele. E sabe o que Deus ama? Quando a gente tem toda essa dificuldade e a gente tem essas DRs, a gente discute o relacionamento com Deus e diz, Deus, o Senhor não me ama, Deus, se o Senhor me amasse, eu faria, mas é você e Deus. Porque quando você compartilha com alguém, sabe o que você está fazendo? Murmurando. Quando você fala com Deus, você está se dirigindo diretamente a Ele, assim como Jó fez. Sabe por que Jó não foi consumido? Porque Jó não murmurou para os outros. Jó falou com Deus. Quem murmurou foram os amigos. E tentaram levar ele à murmuração. Ao ponto de Deus chegar e falar assim, acabou, está tudo transformado. Agora sobrou 3 caras aqui, ó, que eu vou fazer com eles o que você quiser, Jó. Simples desse jeito. O que eu quero que você entenda nessa manhã, que para você chegar no centro, você precisa andar nessa direção. Deus vai me colocar, Deus só pode te colocar se você quiser. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus só pode obrigar você se Ele vier na glória de seus anjos e acabar a presença do Espírito. Aí ninguém mais vai, nem vem, nem fica, nem faz nada, porque aí mudou a história. Aí chegou o justo juiz. A estrela da manhã não está mais no céu, ela veio para a terra. E a palavra de diz, assentado em seu trono de glória, Ele julgará todas as nações. Mas hoje, nós ainda temos tempo. Buscai ao Senhor enquanto pode se achar. Buscai enquanto está perto. Sabe o que significa? Deus, Ele precisa de 1 segundo para responder a sua oração. Mas talvez você precise de uma vida inteira para baixar a sua reserva, todas as suas resistências e se entregar a Deus. Eu já cansei de ver isso. As pessoas que dizem Deus demorou para responder, Deus não demorou. Você demorou para se entregar. Você demorou para confiar. Deus, quando Ele pede, Ele não pede um pedaço. Ele não pede você, Ele não pede a sua mente, não pede seu dinheiro, não pede seu carro, não pede sua casa, não pede sua família. Ele pede o seu coração. E quando Ele pede o seu coração, Ele deseja que por inteiro você venha e se entregue. Mas pastor, o que vai acontecer com a minha vida? Vai acontecer aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é bom, perfeito e agradável. Pastor, o que vai mudar na minha história? Vai mudar toda a sua história. Porque uma coisa é você escrever a sua história, outra coisa é você andar numa história escrita pelas mãos do Senhor.
Pastor, o que vai mudar na minha história é que o diabo vai se levantar, mas ele vai até um limite, porque o Senhor vai dizer: nesse você não toca, porque ele está no centro da minha vontade. Eu separei, eu coloquei esse homem e essa mulher como luzeiro, e eles vão chegar no centro da minha vontade. De um lado vão vir principados e potestades, as lutas que nós temos no mundo espiritual, dominadores, aqueles que vão vir e vão dizer: esse lugar é meu. Mas a palavra de Deus diz que quando ele sobe aquela cruz e ele leva sobre ele todo o pecado e a iniquidade, ele recebeu um nome que é o nome mais poderoso do céu, da terra e do inferno, é o nome de Jesus Cristo. Diz que sob ou diante desse nome todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Esse é quem está te empurrando e colocando você no centro da sua vontade. E o que nós precisamos é baixar as reservas, as resistências e entregar. Quando Jesus disse: eu sou a luz, mas vocês também são, Ele está passando para nós o chamado e a responsabilidade. Se você não quiser brilhar, deixe pelo menos Cristo brilhar através de você. Se você não quiser ser luzeiro nessa terra, nunca cale a sua boca e sempre diga aquilo que está dentro do seu coração. Eu conheço um Deus que pode mudar a sua história. Eu conheço porque Ele falou comigo essa manhã. É uma diferença gigante. A gente precisa parar de dizer: olha o que eu tenho, e conheço o Deus que eu sirvo. A igreja hoje diz: olha o que eu tenho e saberás o Deus que eu sirvo. Desculpa, se fosse assim, o que Jesus diria na cruz? O próprio Pai, quando Ele declara: Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado, Deus não podia chegar perto. 3 vezes santo, como o pastor Lucas cantou aqui. Santo, 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 nome mais santo. Ele não podia chegar perto do pecado, da iniquidade que Cristo carregava de toda a humanidade. Então, por alguns instantes, Cristo foi até a morte, e a morte de cruz. Ainda daquela forma, Ele ainda precisou dar mais um passo e entregar o seu próprio espírito, porque a morte não podia levá-lo. Quando Ele diz: a ti entrego o meu espírito, está consumado. No mundo espiritual, é virado uma chave, é passado uma linha de tempo, e não mais o tempo cronológico dos homens, mas o Kairós de Deus. E todas as profecias milenares, centenárias, haviam se cumprido naquele dia. E 2024 anos depois, o Senhor continua dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu preciso ser colocado no centro da minha vontade. Eu preciso que você me coloque no centro da sua vida. Eu preciso ser aquele que fala e você ouve. Eu preciso ser aquele que ministra e você confia e acredita. Eu preciso estar com você aonde você for. Você precisa levar esta luz aonde você for. Não é mais, as pessoas, elas precisam olhar para mim e precisam ver que esse amor, ele flui de uma forma. Ei, deixa eu falar um negócio para você, aqui ninguém é hippie, ninguém. Paz e amor só existem em Cristo, porque Ele é paz. Diz que a paz que excede todo entendimento vem dEle. E o amor incondicional que está no Pai vem dEle. Então, quando você entende o que é paz e amor, é o que você leva. Sabe quem você está levando? Cristo, e não um conceito. A luz que brilha é de Cristo, não é de um conceito espiritual, muito menos espiritualizado. Ele é uma pessoa e Ele é real. Se você não quiser que Ele seja, converse com Ele como se Ele não fosse. Mas se você conversar com Ele como sendo real, Ele vai se revelar, porque Ele prometeu, e Ele não pode revogar a sua palavra. Ele mesmo vela pelo cumprimento. O que nós precisamos ter hoje, e sair daqui hoje nos nossos corações. Eu abro os meus ouvidos e os meus olhos espirituais, mas eu quero ser colocado no centro da sua vontade.
Que o Senhor sopre esse vento todos os dias, mas eu vou na direção disso. Ah, mas é tão difícil, parece que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de quê? O que eu tenho a abrir mão que seja maior que Cristo? Do que eu abro mão que seja maior que o amor de Deus? Que se Ele não quisesse, eu não estaria aqui. Se Ele não quisesse, você não estaria aqui. Sabe o que é maravilhoso? Você levar a igreja a viver coisas que a igreja precisa viver desde a época de Jesus. Dizer para as pessoas: vinde, comprar e comer sem dinheiro, vinde e se saciai. Sabe por quê? Porque Cristo disse isso. E quando você conduz a igreja a viver isso, Deus se revela e se manifesta. E Ele alimenta o seu povo por amor ao seu nome. É maravilhoso você ouvir a voz de Deus, mas não existe só um lado. É lindo você ser cheio da presença de Deus e ver Deus falar enquanto eu estou falando com vocês, sentir Deus falar no meu coração, e muitas vezes nos meus ouvidos dizendo: fala isso, fala aquilo, isso é maravilhoso. Mas deixa eu dizer um negócio para você: existe outro lado, que ele não serve para nada, não presta, ele veio para matar, roubar e destruir. E enquanto nós estivermos vivos, ou enquanto Cristo não voltar, ele vai continuar aqui. Infelizmente é essa a realidade. Mas a palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Se Ele é a luz e nós somos a luz, a vitória está na tua mão, a vitória está na minha mão. E a gente só vai experimentar se a gente entender que amor, paz não são conceitos, são verdades bíblicas, baseadas naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Fala com Deus aí onde você está. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua doce santa presença, Espírito Santo. Aqueles com que os quais eu estou falando sabem
temos um Deus que fala. E fala sem demora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos fazer desse louvor a nossa oração.